Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e outros dentre nossos inimigos descobriram que já havíamos quase completado a reconstrução do muro e que não havia nenhuma brecha, se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares, eles me mandaram o seguinte recado: venha, vamos nos encontrar numa das vilas na Campina de Ono. Mas compreendi que planejavam me fazer mal. 3. Por isso respondi, mandando este recado: estou fazendo um trabalho ou uma grande obra muito importante. Não vejo motivo para suspender ou parar o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Pode se assentar. Cadê o Brandon para fazer um fundo aqui, varão? Cadê o Brandon? Aí, varão. Me abandona não, Vaz. Quero ser grato ao Senhor por esse convite. Irmãos, eu não sou de pregar, tá? Mas eu creio que Deus me usa. Então, eu estou de prontidão para fazer a obra do Senhor. Quero agradecer a minha sogra pelo convite. Irmãos, não rejeite convite de sogra. Um conselho para você. E você que não tem, profetizo que você terá em breve. Glória a Deus. Quero agradecer também o meu amor que está ali. Não vou falar para se colocar de pé, que todo mundo conhece. Mas eu te amo e obrigado por todo o apoio. E quero agradecer também a toda a igreja, desde já. E vamos para a palavra do Senhor, amém? Bom, a palavra muito conhecida por nós todos, Neemias 6, que 152 anos atrás, quando o rei Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém, ele derrubou os muros e queimou os portões da cidade. Entenda que nós estamos falando aqui de uma narrativa de um cenário totalmente destruído. Antes da queda dos muros, Jerusalém já tinha sofrido 2 invasões. A primeira foi de Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda, ela foi dos cativos, os 10.000 judeus que foram jogados no cativo. E a terceira em si foi da queda dos muros e das portas queimadas. Aí quero entrar já na palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Diante de 3 invasões que Jerusalém aconteceu, como será que o povo ficou? Vendo aquele cenário todo destruído, tanto tempo Jerusalém parada, dentro daquela cidade, dentro daquelas portas, haviam comércios, ou seja, se a cidade é destruída, se os comércios são destruídos, automaticamente a economia ela é parada. Israel estava destruída em todos os sentidos, moral, financeiro, todos. Então, um homem chamado Neemias, que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Eu vou falar rei Arta para não errar e não passar vergonha, tá bom? Mas vocês vão entender. Ele era copeiro do rei Arta e ele tinha uma grande função no seu reinado. Ele provava os vinhos que davam para o rei e para ele provar que o vinho não estava envenenado. Ou seja, ele tinha uma grande confiança do rei. Certo dia, irmãos, vou ser bem rápido, tá? Mas eu falo com calma para o entendimento chegar até você. Um certo dia, o irmão de Neemias, entenda que Neemias ele nasceu em uma terra de Israel, que é Suzã, tá bom? Então, um certo dia, o irmão de Neemias, que é Anani, ele vai visitar o seu irmão e ele vai falar: Israel continua destruída ainda. Entenda que o muro caiu, mas porém, irmãos, só voltando um pouco atrás, que esse rei Arta, ele já tinha dado certa verba para Esdras reconstruir a cidade. Mas porém Esdras não foi. Por que, Isaac? Porque tudo é um propósito.
se Esdras não cumpriu, mas era para Neemias cumprir aquele propósito. O que eu entendo com isso? Há propósitos que são destinados para as pessoas certas. E você está debaixo de um propósito certo. Se você está aqui porque você vive um propósito certo. Voltando, Anani vai visitar o seu irmão Neemias. Ele vai noticiar que a cidade ela está destruída ainda. Acredito que Neemias também saberia antes que a cidade estava destruída, mas acredito eu que ele se chocou com a notícia. Porque quando eu falei que o rei tinha dado verba para Esdras, foi 13 anos antes. Então você pensa quanto tempo Jerusalém estava parada. Neemias, ouvindo essa notícia, certo dia, acredito eu que ele estava fazendo as suas atividades dentro do palácio do rei. O rei observa ele e ele vê Neemias entristecido. Ele vai falar: por que você está assim? Neemias vai responder: porque Israel está em péssimas condições. E o rei vai perguntar: o que queres que eu te faça? Neemias vai responder: eu preciso ir lá. O que moveu também Neemias de poder reconstruir é porque ele era da cidade de Israel, mas também os seus pais estavam enterrados lá também. Então isso comoveu. Então o rei bondoso, como eu já falei, Neemias tinha total confiança dele. O rei vai liberar através de um ofício Neemias para poder ir até Jerusalém. E também ele, assim como fez com Esdras, o rei ajudou também Neemias com muitas coisas. Então Neemias chega a Jerusalém. Acredito que alguns dias depois, eu pensando, Neemias vendo de longe aquela cidade destruída, eu tenho certeza que ele pensou assim: como será que vou reconstruir isso aqui? Neemias vindo de longe. Entenda, irmãos, que ele ficou 3 dias analisando aquela cidade e como eles iriam reconstruir. Então Neemias, ele reúne os judeus, porque eles já tinham voltado do cativeiro babilônico, mas porém eles não tiveram força para poder reconstruir. Eu tenho certeza que Neemias fez aquela reunião. Entenda, como eu falei aqui, que os judeus eles estavam passando por grande tristeza por ver aquela cidade. Neemias encontra o povo depressivo, sem força. Entenda que não foi só o propósito de Neemias ir lá e reconstruir os muros, mas ele foi lá para avivar aquela terra que estava totalmente destruída. Nas nossas vidas é necessário chegar alguém para trazer o reavivamento para nós. Entenda que antes de Neemias começar aquela obra, ele faz um ensinamento para eles, de sinal de reavivamento, porque é onde há palavra e onde há ensinamento, há avivamento, irmãos. Entenda como Neemias é um grande líder. Ele era apenas um copeiro, um simples cargo, mas ele era usado por Deus. Entenda que eu acredito muito que antes de começar aquela obra, ele pensou: como eu vou conseguir materiais? Como que eu vou conseguir tudo para restaurar? Mas entenda que quando é propósito de Deus, a providência chega. E a providência ela é certa. E a reconstrução, ela durou 52 dias. Talvez para mim e para você 52 dias seja muito, mas para Cristo é pouco. Porque aquela cidade ela passou anos destruída e foi reconstruída em 52 dias. Entenda, quando Deus está no negócio, não importa o tempo, importa que vai ser reconstruído. Talvez você chegou aqui quebrado como aqueles muros, mas há um Cristo pronto para reconstruir essa cidade aí dentro de você. Mas há um porém, irmãos, que durante essa obra Neemias foi tentado. Se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate é de Samaria, é um homem de grande influência. E ele ficou com medo de Neemias,
por medo de concorrência política. E ele pensou que Neemias ele ia liderar Jerusalém, mas ele só foi com um propósito de reconstruir o muro e depois ele voltaria para ser copeiro novamente. Então Sanbalate, irmãos, aqui há inveja. Inveja é coisa nojenta, é coisa do capeta. Aqui há inveja, porque Sanbalate ele vê a cidade crescendo novamente. Aí porém, Sanbalate ele fala com Neemias para se encontrar no vale de Ono. Por quê? Porque Sanbalate ia matar Neemias. Mas porém, Neemias, como grande líder e observador, porque ele sabia que Sanbalate ia tentar matar ele, ele falou para todos os trabalhadores trabalharem com espadas, para estarem preparados para a guerra. Não era somente uma obra física, mas também espiritual. Como eu já falei antes, esses judeus foram reavivados. E o diabo sim queria voltar a ter um povo depressivo e acabar com aquela obra. Mas porém, os trabalhadores com as espadas de prontidão, e Neemias ele não foi até aquele lugar, porque ele saberia que ia ser morto. Entenda que através de como nós fazemos a obra do Senhor, vem pessoas para tentar matar nossas vidas. Não somente morte física, morte espiritual, morte sentimental, morte psicológica, que o diabo está mais atacando nos tempos de hoje, é o psicológico. Sanbalate tentou, Neemias negou. Segunda tentativa, se eu não me engano, é que Sanbalate enviou mensageiros e ele leu uma carta para aqueles trabalhadores para tentar falar que Neemias estava se aproveitando para tentar ser governador de Jerusalém. Mas porém, Neemias servia a um Deus grande. O diabo, quando ele não consegue atacar nossas vidas, ele tenta atacar nossa moral. Podemos estar aonde for, mas o diabo ele é sujo e ele ataca a nossa moral. Mas nós servimos um Deus grande. Assim como Neemias, ele negou a primeira, ele negou a segunda. Aqui vai falar que Neemias, ele negou 4 vezes. Uma pergunta para você: quantas vezes você está negando o diabo no seu dia? Será que nenhuma vez? Faça uma análise nessa noite. Eu preciso negar todos os dias da minha vida. Pode vir o que vier, mas eu sirvo a um Cristo grande. Entenda que Neemias fala: estou em uma grande obra, ou seja, uma grande ação. Se eu parar, todos param. Entenda que você talvez mova pessoas dentro da sua casa, e se você parar, elas também podem parar. Se você parar a obra, elas podem parar. Imagina se o pastor aqui para, como que a igreja fica? Ajude o pastor de vocês a construir o muro. Mas um muro sem brecha, como foi falado aqui. Um muro com portas. Por quê? Porque uma cidade sem muro, uma cidade sem proteção. Uma cidade sem porta, eu entendo que eu estou dando liberdade para quem quiser entrar. E assim foi o que aconteceu. Então que na sua cidade, aqui dentro, estejam muros completos, portas fechadas, uma cidade totalmente edificada. Eu não sei qual forma que o diabo quer te parar, porque isso serve para mim também. Eu estou pregando, mas a palavra tem que vir para mim primeiro, para depois ir para vocês. Eu não sou melhor que ninguém. Já tentaram me parar muitas vezes, mas das muitas vezes eu sabia que eu tinha um Cristo, que Ele ia segurar nas minhas mãos e me iria levantar. Então, irmãos, não deixe o diabo tomar conta da sua vida. Talvez você entrou aqui quebrado, sem forças, com a sua cidade destruída, com a sua Jerusalém destruída.
mas saia nessa noite reconstruído, os muros levantados, sem brecha, sem dar direção para o diabo entrar na sua vida. Chega de ser pisado pelo diabo, chega de ser humilhado como aquele povo de Jerusalém foi. Entenda que Cristo precisou levantar um menor para poder fazer uma grande obra. Talvez Cristo ele quer te levantar e você não está entendendo. Talvez pessoas estão ao seu redor caídas, você não está enxergando que se você se levantar, essas pessoas irão se levantar também. Entenda que o propósito de Neemias não foi somente construir os muros, mas foi para também trazer avivamento para as pessoas que estavam totalmente destruídas. Eu profetizo nessa noite força para a sua vida, que nessa noite o diabo não tenha vez sobre a sua vida, que a depressão caia por terra, que a síndrome do pânico caia por terra, que você serve um Deus maior que todos esses problemas. Saia daqui edificado, em nome de Jesus. Neemias, ele terminou essa reconstrução por 52 dias. Mas porém, ele sabia que ia tentar novamente invadir aquela cidade. Mas porém, Neemias, como um grande líder, ele foi esperto. Ele deixou porteiros fazendo segurança daquela terra. Eu entendo uma coisa, que a obra, ela não depende de uma pessoa. Talvez se um líder de um departamento, ele sair, ele tem que deixar discípulos. Neemias ele voltou, mas deixou porteiros. A cidade ficou segura e não houve mais nada. Você entendeu? Se você sair, deixa discípulos. Se você sair, deixa alguém de confiança. Amém, irmãos?